Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos fazer um exercício de Python com a biblioteca Pandas. O exercício é o seguinte: a gente vai obter um arquivo com extensão .csv que contém as cotações de um papel da Bolsa de Valores. Eu vou usar como exemplo o papel da Vale, Vale 3, mas pode ser qualquer um outro. E a gente vai baixar as cotações de pelo menos 100 dias desse papel para poder fazer a nossa análise. E a gente vai importar esse arquivo CSV para dentro do Python, de um script Python, usando a biblioteca Pandas e criando um data frame. O arquivo que a gente vai importar tem a estrutura de cabeçalhos com os dados de data, abertura, fechamento, variação mínimo, máximo e volume. Já já a gente vai abrir um arquivo desse para ver. Aí a gente vai criar um novo data frame, podemos dar o nome para ele de Vale 3 Resumo, por exemplo, contendo somente as colunas de data e preço de fechamento, que é a coluna fechamento do papel, para a gente trabalhar somente com esses dados filtrados. E aí a gente vai inclusive exportar esse data frame para um arquivo CSV novo para deixar guardado. E na sequência a gente vai realizar algumas operações de análise bem simples. Por exemplo, qual o preço médio dos papéis da Vale no período todo que foi importado, quais são os preços máximo e mínimo que o papel alcançou e em quais datas, quando ele esteve mais caro e mais barato, e uma pequena simulaçãozinha. Se o investidor tivesse adquirido 2.000 ações da Vale no 10º dia do período considerado, qual seria o valor total deles no dia número 70, 70º dia do investimento? E o investidor teve lucro ou prejuízo? Ele está no lucro ou no prejuízo? De quantos reais? Ele só vai ter lucro ou prejuízo se vender os papéis. Então, está no lucro ou no prejuízo? E no fim a gente cria um gráfico de linhas para mostrar a evolução dos preços desses papéis. Certo? Então a gente vai fazer essas operações. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Eu vou usar o Jupyter Notebook para a gente criar esse script. O primeiro passo é a gente importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então eu vou dar um import pandas e vou usar como alias o PD, que é bastante comum. E como a gente vai criar um gráfico no final, eu também vou importar o matplotlib. Então import matplotlib, eu vou usar o módulo pyplot, então .pyplot s, e vou usar o nome padrão plt. Então a gente vai importar essas duas bibliotecas aqui. Deixa eu colocar um comentário em cima. Importar as bibliotecas necessárias. Beleza, a gente pode rodar esse aqui para ver se está tudo certinho. Run cells, para ver se ele não vai dar nenhum erro. Não deu erro nenhum. Significa que ele consegue importar as bibliotecas. Lógico que você precisa ter essas bibliotecas importadas. Você pode importar com o pip install pandas, pip install matplotlib. Você já deve saber disso se chegou nesse nível de Python aqui. Bom, vamos criar uma nova célula. Agora a gente vai começar a fazer as nossas operações. Só que antes disso a gente precisa baixar o arquivo CSV. A gente vai baixar isso da internet. Existem vários sites que permitem baixar esse tipo de informação. Eu vou usar um site bastante comum, que é o site do Infomoney, tá? Um site específico aí, especializado em investimentos, economia, etc. Aqui a gente vai procurar, vamos ver onde é que está isto. Isso, ativo ou índice, tem essa caixinha de busca aqui embaixo. Tá? Eu vou clicar na caixinha de busca, vou escrever o ticker do papel, que é Vale 3. Tá aqui, ó, Vale SA, Vale 3. E ele vai trazer informações para mim da Vale do Rio Doce. Fechar essa propaganda. Então tem a cotação do dia, tem um resumo, fechamento, etc, número de negócios, bastante informação. Mas eu quero, na verdade, um histórico dos valores. Então para isso a gente vai clicar aqui nesse item histórico. E aí o site vai trazer para a gente esta tabela aqui, com todos esses dados. Olha só, tem um histórico aí. O mais recente é 24 de janeiro, hoje é 25 de janeiro, é feriado, então hoje não vai ter o dado aqui. Tá? E ele volta no tempo até 10 de novembro. Não é suficiente para ter pelo menos 100 entradas. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo a gente vai clicar em carregar mais. Aí ele vai carregar mais um tanto. Olha só, voltou agora até agosto. Então a gente já tem mais do que 100 dias de cotações. Isso aqui vai ser suficiente para a gente trabalhar. As colunas são data, abertura, fechamento, variação, mínimo, máximo e volume. É importante lembrar desses nomes porque são os nomes que vão estar no arquivo CSV e os nomes que a gente vai usar a princípio no nosso script Python. Então agora o que a gente vai fazer? Baixar o arquivo. Tem esse linkzinho baixar arquivo, é só dar um clique e ele baixa o arquivo.
.csv. Bom, ele deve estar na minha pasta de downloads. Vamos procurar ele aqui. Vale SA, Vale 3, Histórico e Infomoney. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse arquivo. Eu vou dar um F2 e vou escrever tudo em maiúsculo Vale 3, para simplificar, na verdade. Então, simplifiquei o nome do meu arquivo. Agora eu vou dar um Ctrl X para tirar ele daqui e vou colocar na pastinha do meu script, que está em Documentos, Jupyter Notebooks e aqui mesmo. Vou colar ele aqui dentro. Você tem que colar na pastinha do seu script aí, tá? Pode ser diferente da minha. E eu vou clicar com o botão direito em cima do arquivo e vou clicar em Editar. Aí ele vai abrir um bloco de notas mostrando o conteúdo do meu arquivo. Então você vai ver que temos as colunas de data, abertura, fechamento, variação, mínimo, máximo e volume. Então a primeira linha é uma linha de cabeçalho nesse arquivo. Isso é importante, porque nem todo arquivo CSV tem a primeira linha como cabeçalho. Então é importante saber disso para poder abrir o arquivo corretamente no Python. E as demais linhas são os dados em si separados por vírgulas. Eles estão todos entre aspas porque eles têm caracteres como, por exemplo, a barra, e principalmente os preços também usam vírgulas. Então nesse arquivo que eu baixei, a gente tem vírgulas separando o inteiro dos centavos nos preços. Por isso os preços estão todos entre aspas. Isso aqui pode ser um problema. Afinal de contas, são arquivos separados por vírgulas. E a gente tem vírgulas separando os preços dentro de cada coluna. Mas a gente vai tratar isso aqui e não vai ter problema na verdade. Então, mostrei como que é o arquivo. Vou fechar, não vou modificar nada nele. Tá? Posso fechar aqui também. E agora a gente vai lá para o Jupyter Notebook e vamos começar a programar isso aqui. Então, primeiro passo. Vamos importar o arquivo CSV para um data frame. Então eu vou criar um data frame que eu vou chamar de vale3 _df, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Ele vai receber o retorno de pd, que é o pandas, e eu vou chamar o método .read_csv. E esse método vai receber como entrada um arquivo CSV. Então, entre aspas, eu vou colocar o nome do arquivo, vale3.csv, por isso que eu renomei o arquivo, fica mais fácil digitar aqui, certo? Se o arquivo estiver em outra pasta diferente do script, aí você coloca o caminho completo para essa pasta e vai funcionar tranquilamente. Vamos executar essa linha para ver se está funcionando. A gente sempre vai executando linha por linha. Veja que não retornou nenhum erro. Se não retornou erro, significa que a princípio está funcionando, nesse caso. Então deixa eu colocar um comentário aqui que eu esqueci também, que é importar o arquivo CSV. Agora eu vou colocar uma nova célula e a gente vai criar o data frame novo com as colunas de data e preço de fechamento. Lembra que no enunciado do exercício pedia para a gente criar um novo data frame que tivesse só essas duas colunas, porque são essas duas apenas que vão interessar para a gente no resto do script. Não necessariamente eu precisaria fazer isso, mas para simplificar e usar só os dados que são necessários, poupando memória, poupando recursos, eu vou fazer isso. Tá? Então, criar novo data frame com as colunas de data e fechamento. Vamos lá, eu vou chamar esse data frame de vale3 _ resumo, por exemplo. Como é que a gente cria esse data frame? A gente vai chamar o data frame atual, que é o completão, vale3 _ df, esse que a gente acabou de criar. Aí a gente vai abrir colchete, colchete de novo, duas vezes, e aqui dentro a gente vai passar os nomes das colunas que a gente quer usar no novo data frame. Então a primeira coluna é data, entre aspas, vírgula, e a segunda coluna é fechamento, exatamente como está escrito dentro do arquivo. E no final eu vou usar o método .copy, é uma das formas de fazer. Então ele vai copiar o conteúdo dessas duas colunas para um novo data frame. E aí a gente vai dar um nome para essas colunas. Como é que a gente dá o nome? Vale3 _ resumo .columns. Eu vou rebatizar as colunas igual, e aí dentro de colchetes a gente coloca os nomes data, minúsculo, vírgula, fechamento. Você pode dar outro nome se quiser, evidentemente. Estou só padronizando aqui. Ótimo. Agora, é importante notar que os preços eles vêm com vírgulas, separando a parte inteira das casas decimais, dos centavos. E isso pode causar problemas na hora da gente fazer cálculos. Então, eu vou substituir as vírgulas por pontos na coluna
fechamento, que é lá que tem os preços. Como é que a gente faz isso? Eu vou chamar esse meu dataframe vale3 underscore resumo. Eu vou dizer que eu quero a coluna fechamento, olha só, entre aspas, dentro de colchetes, e a ela eu vou atribuir o mesmo vale3 underscore resumo, coluna fechamento de novo, parece meio redundante, mas assim mesmo. Só que agora a gente vai invocar o método, depois do colchete, .str.replace, que é o método de strings do Python, que vai trocar um caractere por outro. E aí eu vou abrir o meu parêntese e vou dizer que eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero trocar a vírgula, então dentro de aspas eu coloco a vírgula para separar os argumentos, e o próximo argumento é o caractere que eu quero usar no lugar da vírgula. Então no caso eu quero usar um ponto, tá? Porque ele vai entender ponto para poder fazer os cálculos. Beleza, então ele vai trocar vírgula por ponto só nesta coluna. E além disso, eu já vou aproveitar para converter o dado para um tipo numérico específico que eu quero usar. Então eu vou invocar depois desse parêntese um S-type e vou dizer que eu quero que ele seja um float. Tá? Isso aqui já vai garantir que o dado esteja no formato correto, formatadinho, bonitinho, para a gente poder fazer os nossos cálculos. E aí eu vou executar para ver se não tem nenhum erro. Vamos lá. Não retornou nenhum erro, por enquanto estamos indo bem. Ah, mas não está retornando nada. Sim, não é para retornar nada ainda, a gente está preparando os dados. A gente ainda vai fazer a análise depois. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Inserir uma outra célula e eu vou exportar agora esse arquivo para um arquivo CSV. Então, exportar o dataframe para um novo arquivo CSV, para deixar guardado esses dados. Então, o vale3 underscore resumo, eu vou invocar nele o método .to underscore CSV. E aí eu passo para ele o nome que eu quero usar, entre aspas. Então, vale, pode ser maiúsculo, vale3 underscore resumo, por exemplo. Não precisa ser em maiúsculo, tá? Estou só meio que padronizando aqui. .csv, vírgula, ele não vai ter uma coluna de índice, então eu coloco index igual false, isso é importante. Tá? Index igual false. Vamos executar, run cells, deve ter feito. Para a gente ter certeza, eu vou abrir de novo aqui o meu Windows Explorer, eu vou na pastinha dos meus scripts, tá aqui, ó, vale3 resumo, acabou de criar. Botão direito para editar, vamos ver o que tem dentro. Olha lá, só a data e o fechamento. E o fechamento, ó, os preços com pontinho, e ele eliminou aquelas aspas que tinham antes. Perfeito, agora o arquivo está prontinho para a gente começar a fazer as nossas análises. Beleza, vamos lá então. Vou colocar mais uma célula aqui. E agora a gente vai fazer as primeiras operações de análise. Deixa eu puxar o meu enunciado de novo, só para a gente relembrar. Primeira análise, qual o preço médio das ações no período? Segunda análise, os preços máximo e mínimo. Vamos fazer essas duas primeiro. 1. Preço médio dos papéis no período considerado ali. Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar uma variável que eu vou chamar de preço médio e ela vai receber o que está no nosso dataframe vale3 resumo na coluna fechamento. Tem que especificar essa coluna porque é nela que tem preços. Não posso usar a coluna de data para isso. E aí é muito simples, é só chamar o método .min. Método min na coluna fechamento. Beleza. E aí é mandar imprimir na tela. Printf, vamos usar uma fstring aqui. Aí a gente coloca lá preço médio das ações. R cifrão. E aí o preço médio está na variável preco médio. E a gente pode dar uma formatadinha para deixar com duas casas decimais. Então, 2 pontos, ponto 2F, por exemplo. E fecho a aspa aqui no final. Beleza? Então tá aí, preço médio das ações. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos executar. Name printf. Não sei por que motivo eu usei um printf da linguagem C. É só print. Estava trabalhando com outras linguagens desses dias e fiquei com elas na cabeça. Então, tiro F, run cells, olha que loucura, né? Mas está lá, funciona direitinho. Preço médio das ações, R$ 69,28. Então, esse é o preço médio das ações nesse período que a gente baixou daquele conjunto de dados. Beleza.
Vamos fazer agora o preço máximo e mínimo. Então, mais uma célula. Item 2. Preços máximo e mínimo. Bom, para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos criar as variáveis preço máximo e preço mínimo. E preço mínimo. Duas variáveis a gente vai usar. Para o preço máximo, a gente vai chamar o nosso dataframe vale 3 resumo. De novo, na coluna fechamento, que é onde estão os preços. E aí a gente simplesmente vai chamar o método .max. É só isso. Veja como é fácil trabalhar com o Pandas. Tá? Resolve muita coisa para a gente. E aí eu preciso saber em qual data foi esse preço máximo, porque foi pedido isso também. Então, data do preço máximo igual vale 3 underscore resumo. E aí a gente vai fazer o seguinte. Ponto, a gente vai usar o método .loc para encontrar o local, ou seja, a linha, onde está esse dado. E aí eu vou passar para ele vale 3 resumo, que é o nosso data frame, coluna fechamento, ponto IDX_max, que é o índice máximo. Mas qual índice? Relacionado com a coluna data. Isso é importante. Então esta linha aqui, que é um pouquinho mais complexa, ela vai localizar dentro do nosso data frame a data que está associada ao preço máximo de fechamento. Então, onde o índice máximo na coluna fechamento for encontrado, essa função vai retornar para mim a data que esteja na mesma linha. E vai dizer qual é a data máxima. Claro que pode acontecer, por coincidência, de ter mais de uma data com o mesmo valor máximo. Ele vai retornar uma dessas datas, a primeira que ele encontrar. Tudo bem? Mas para a nossa análise aqui está ok, é suficiente. Então a gente vai fazer isso aqui. E aí, para o preço mínimo e a data mínimo que a gente vai ter que criar, é a mesma coisa. A gente só vai trocar as funções. Então eu só vou copiar e colar. E aqui em vez de max, é min. E a data mínimo, a data do preço mínimo, ela vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente só vai mudar a função em si. Então, em vez de IDX_max, vai ser IDX mínimo. Beleza, isso aqui vai trazer para a gente esses dados. E aí, mostrar os valores. Agora a gente usa o print, não printf. Então, o print é 2. Preço máximo de RS, está na coluna preço, na variável preço máximo. Vamos formatar como .2f também. No dia, aí a gente coloca a data, que está em data máxima. Beleza. Aí eu vou copiar essa linha aqui, colar embaixo. Faltou fechar aqui a aspa. Então, fechar a aspa. Agora eu vou copiar a linha de novo, colar embaixo, e aí eu só vou alterar aqui para preço mínimo de, e aí eu altero a variável para preço mínimo, no dia data mínimo. Só fazer as alterações. Mínimo aqui não tem acento. Bom, isso aqui deve ser suficiente. Vamos testar agora para ver se deu certo. Vamos executar o código. Run cells. Preço máximo 77,40 no dia 27 de dezembro, finalzinho do ano. Preço mínimo 60,78 no dia 23 de outubro. Faz um tempinho já. Faz novembro, dezembro, já é 3 meses esse preço mínimo. Perfeito, perfeito. Bom, vamos para o próximo então. Criar mais uma célula. Vamos puxar o enunciado. Item 3. Se o investidor tivesse adquirido 2.000 ações da Vale no 10º dia do período, qual seria o valor total dos papéis no 70º dia do investimento? Então o cara comprou no dia 10 do período todo considerado 2.000 ações. Quanto elas valem no dia número 70, 60 dias depois? E o investidor está no lucro ou no prejuízo nesse momento? Ou seja, os papéis estão mais caros ou mais baratos? E quantos reais? Essa é uma análise interessante. E o último item é criar um gráfico. Tá? Então, a gente já cria um gráfico depois na sequência. Vamos lá então. Então, o valor dos papéis no dia 70 e lucro ou prejuízo no momento.
Lembrando que em se tratando de investimento, de ações, ele só realmente vai ter lucro ou prejuízo quando ele vender os papéis. Bom, então, primeiro passo, quantas ações ele vai adquirir? São 2.000. Então, ações adquiridas, 2.000. Data de aquisição, quando que ele comprou isso aqui? Bom, aí a gente vai puxar o nosso data frame, vale 3 resumo, e aí a gente vai procurar essa data. É o 10º dia, tá? Eu não sei quando começou. A gente puxou os dados lá do site, né, para o nosso arquivo CSV, importamos o data frame, eu não sei qual é a data inicial, mas eu sei que tem que ser a partir do 10º dia. Os dados são tratados como um vetor de dados que começam a contar a posição a partir do 0. Então, o 10º dia seria a linha número 9. De 0 a 9 são 10. Então, o que a gente vai fazer é procurar, usando a função iloc, que é o local por índice, o I de índice, index, a linha número 9. Então, a gente só passa o número 9 dentro de colchetes. E aí eu vou dizer que eu quero, na verdade, a coluna de data. Tá? Não pode esquecer disso. Não é o preço de fechamento, é a data. Então, essa linha aqui vai procurar o local número 9, que na verdade é a coluna 10, é a linha 10, na coluna data. E vai colocar o valor que está nesta coluna, nesta linha, dentro da variável data de aquisição. Agora, preço de aquisição. Quanto o cara pagou? Então, preço, aquisição. Preço de aquisição, mesmo esquema. Vale 3, resumo, ponto, iloc, na linha 9. Só que agora sim é a coluna fechamento. Então, deixa eu colocar isso aqui tudo junto. Agora eu vou pular uma linha. Data de venda. Quando é que o cara vai se livrar dos papéis? Apesar do enunciado não falar em venda, vamos supor que ele tenha vendido. Então, data de venda. Igual, vale 3, resumo, que é o nosso data frame, ponto, iloc. Bom, se ele vendeu no dia número 70 e começa a contar em 0, a contagem das linhas, então na verdade é a linha número 69. Então eu boto aqui 69. E a data está na coluna data. Certo? E o preço de venda, como você já deve estar imaginando como fazer, é o mesmo esquema. Vale 3, resumo, ponto iloc, 69, coluna de fechamento. Fechamento. Beleza. Agora, qual o valor investido total? Ele comprou 2.000 ações, quanto que ele pagou no total? Então, valor investido. Agora a gente começa a fazer as contas. Deixa eu digitar direito aqui. Valor investido. Valor investido, número de ações, vezes o preço de aquisição. A gente já tem o número de ações, que está em ações adquiridas. Só multiplicar pelo preço de aquisição, que está na variável preço aquisição. Preço aquisição. E o valor de venda, valor total da venda, né? É simplesmente o número de ações adquiridas, no caso, que vão ser vendidas, vezes o preço de venda. Então, ações adquiridas vezes o preço de venda. Tranquilo. E agora, para a gente saber se o cara teve o lucro ou prejuízo dele, é só a gente subtrair um do outro. Então, lucro, prejuízo. Eu vou chamar essa variável de lucro, prejuízo, porque eu ainda não sei se foi lucro ou se foi prejuízo. Mas eu sei que é o valor final menos, o valor de venda, que é o valor final, menos o valor investido. Dentro dessa variável tem a quantidade de dinheiro que ele tem ou que ele deixou de ter. E agora a gente imprime na tela os resultados. Então vamos lá. Print. Valor total dos papéis. Tal das ações no dia 70. Então, no dia 70, quanto que ele tinha de dinheiro? RS, que é o valor de venda. Então, valor de venda, e a gente formata com as duas casinhas decimais, ponto 2F. Então, aqui vai ter o valor de venda. E ele teve lucro ou prejuízo? Então, print, de novo, é o seguinte, o investidor teve, e aí a gente vai fazer o seguinte, vamos usar essa estrutura aqui, olha que legal. Aspa dupla aqui, para diferenciar das aspas simples da F-string. Lucro, palavra lucro,
if lucro, prejuízo, a variável lucro ou prejuízo for maior que 0. Else, prejuízo. De quanto? De RS, e agora a gente coloca a variável lucro, prejuízo. O valor dela em si, lucro, prejuízo. Formatar isso aqui. Isso aqui, o lucro, prejuízo, ele pode ser negativo ou positivo. Vamos supor que eu queira só exibir um valor positivo. Então, nesse caso, eu posso usar a função ABS do Python. Abro aqui e fecho aqui depois da variável. Isso aí vai transformar o valor, não importa se é positivo ou negativo, em um valor sem sinal, que vai facilitar a nossa leitura da informação. Então, lucro, prejuízo. E a gente pode formatar isso aqui também. Ponto 2F para vir duas casas decimais apenas. E aí, fechamos aqui a nossa aspa simples. Vamos executar para ver o que acontece aqui. Valor das ações, R$ 130.880. O investidor teve prejuízo de R$ 14.340. A partir do dia que ele comprou até hoje, o preço deve ter caído o suficiente para ele ter um prejuízo de R$ 14.000. R$ 14.340. Legal? Então tá aí. Para finalizar o gráfico, vamos colocar mais uma célula. Então, gráfico de evolução dos preços. Um gráfico de linhas mesmo, bem simples. Primeiro passo, a gente vai converter a coluna data para um formato adequado, para o formato datetime, para a gente poder alimentar direitinho o nosso matplotlib. Então a gente faz assim, vale 3, resumo, coluna data, vai receber, aí eu invoco PD, que é um método, vai ser um método do Pandas, que é o método toDateTime. Então, ponto to_datetime. E aí eu forneço para ele onde está esse dado que tem que ser convertido. Está na coluna vale 3, resumo, data. E aí, importante, vírgula, format. Qual o formato que eu vou usar? Aí eu vou dizer qual é o formato que ele tem que converter entre aspas. Vai ser assim, porcentagem dia, barra, porcentagem mês, barra, porcentagem ano, y de year maiúsculo. Tá? Então esse é o formato, para ele saber que os dados estão nesse formato e ele tem que converter para o formato adequado que o Pandas e, consequentemente, depois o Matplotlib vão conseguir lidar. Se você não fizer isso, vai dar erro na hora de converter os dados. Vou colocar só o OK que ficou faltando. Resumo. Beleza, agora a gente pode trabalhar normalmente com o gráfico. Então, criar gráfico com os métodos do Matplotlib. A gente começa criando uma figura, plt.figure. Vamos dar um fig size para ela. Igual, sei lá, pode ser 12,6. Grandinho, fazer uma figura grandinha. Aí a gente vai dar um plt.plot, vamos plotar o gráfico, plot no caso porque é de linha. E aí vamos passar os dados. Então, vale 3, resumo, data, eixo X, eixo Y, vale 3, underscore, resumo, fechamento, com colchetes, não chaves. Então, deixa eu fechar aqui direitinho. Beleza, e aí a gente vai dar um rótulo para ele. Então, vírgula, label igual, pode ser fechamento, ou preço de fechamento, o nome que você quiser. E vamos dar uma cor de linha, color igual, por exemplo, pode ser blue, azul. Pode ser a cor que você quiser também, evidentemente. Agora a gente vai dar um título para o nosso gráfico, plt.title. Então, o título pode ser, por exemplo, preço de fechamento da Vale 3 ao longo do período. Pronto. Título que você quiser também. Agora a gente vai colocar os labels, os rótulos para os eixos X e Y. Então, plt.xLabel, eixo X. No eixo X estão as datas. Então, data. E no eixo Y, plt.ylabel, a gente coloca preço de fechamento. Fechamento. Beleza. Vamos colocar uma legenda, plt.legend. Deixa eu consertar aqui também. Fechamento. plt.legend. A gente pode, se quiser, ativar um grid. plt.grid.
True. Se você achar que não fica bom com grid, você desativa depois. Só apagar essa linha. E no final, não pode esquecer, plt.show, senão não aparece nada na tela. Então, isso aqui deve ser suficiente para a gente ter um gráfico adequado. Vamos rodar. Ele deu um erro aqui de alguma coisa, um aviso, já vou olhar esse aviso, mas o gráfico está aqui, olha só, que beleza. O preço de fechamento ainda vale 3 ao longo do período. Então ele mostra a evolução do papel desde da primeira data que a gente salvou até agora, a data mais recente, que é a de ontem. Com seus preços de fechamento, o papel andou subindo bastante e começou a cair desde alguns dias atrás. Deixa eu ver esse aviso que ele deu aqui. Ele está reclamando de uns conversores do Matplotlib que vão ser necessários em versões futuras. A gente não precisa se preocupar com isso agora, mas caso você se preocupe, ele dá a solução do que você tem que fazer para não aparecer esse aviso aqui. From Pandas e Plotting, import register Matplotlib converters e faz o registro. Tá? Então a gente pode... Vamos colocar essas linhas aqui lá em cima para ele parar de reclamar disto. Fazer o registro dos conversores do Matplotlib. Beleza, eu vou rodar de novo o código de acordo com o que o próprio Python me sugeriu. E beleza, aquele aviso não aparece mais agora. Bonitinho, somente o gráfico com os preços de fechamento. Tudo resolvido com sucesso. Então tá aí, gente. Um pouquinho longo, mas foi bem divertido. A gente fez bastante coisa, trabalhamos com arquivo CSV, com biblioteca Pandas, com gráfico, com cálculos, com conversão de valores numéricos, conversão de dados, e aí a gente conseguiu fazer uma análise simples nos preços de fechamento de um papel da Bolsa de Valores, no caso a Vale 3, pode ser qualquer outro, e chegar a algumas conclusões, sabendo se o investidor teve lucro, se ele teve prejuízo, qual foi o preço máximo, o mínimo, o preço médio, e até enxergar a evolução desses preços utilizando um gráfico. Se você tiver interesse em mais vídeos desse tipo, trabalhando com scripts que analisem dados financeiros, por exemplo, bolsas de valores, evolução de preços, investimentos em geral, deixa um comentário aqui embaixo na seção de comentários que eu faço mais vídeos do gênero, tem bastante coisa que dá para explorar nessa área. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!